Hoje eu quero mostrar para vocês 5 dicas práticas de como lidar com a TPM e a menstruação de forma mais natural, conectada com essa natureza cíclica que a gente tem. Então, opções não medicamentosas, sem lixo e respeitosas para a gente. Assim, carinho mesmo, assim, de cuidado para a gente passar esses dias tão especiais do nosso ciclo, que às vezes podem ser super desafiadores. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos ao Bate-Papo. Se você é novo por aqui, eu sou a Patrícia de Lemburg, seja muito bem-vinda. E hoje eu queria trazer para vocês como tem acontecido essa caminhada de me conectar com o meu feminino. E um dos grandes temas que surge, né, quando eu converso com as minhas amigas, ou que para mim foi também um tema, bom, parei de tomar anticoncepcional e agora voltei a menstruar, porque não que eu não menstruasse, minha pílula tinha um intervalo da menstruação, mas era curto, muito pouco, quase sem sintoma, quase sem TPM. Então, quando a gente para de tomar a pílula, volta aquele ciclo, no começo irregular, depois, para mim, pelo menos, ele foi se regularizando, mas volta TPM, volta um ciclo muito mais intenso, né? Então, como lidar com isso? Como é que eu resolvi encarar essa vivência sem partir para a parte medicamentosa de Buscopan e remédio para cólica, e remédio para dor de cabeça, e remédio para não sei o quê, tentando encontrar formas alternativas mais naturais, sem lixo, para lidar com a minha menstruação. A primeira dica está aqui no meu pescoço. Eu tenho um difusor pessoal e eu começo a sentir os primeiros sintomas de TPM. Ou às vezes eu nem tô sentindo, mas eu percebo que eu tô me aproximando do ciclo. Eu tenho um aplicativo que eu uso, que é o Flow, então eu marco, acompanho o meu ciclo, né? E marco a minha menstruação. Meu ciclo é bastante regular, eu percebi isso usando o aplicativo. Então, quando eu começo a ver que está se aproximando, eu já pego meu difusor pessoal e coloco o óleo essencial de gerânio. O óleo essencial do gerânio, ele tem a ver com o feminino, ele é um óleo essencial de amor. Então, ajuda a gente a se conectar com esse nosso feminino tão importante nesse período. A segunda dica que eu é sobre acolher essa forma como a gente está se sentindo. Eu vou deixar aqui no card para vocês e aqui embaixo na descrição também um vídeo que eu fiz sobre como eu organizo a minha produtividade em termos mensais, tendo um olhar para essa nossa natureza cíclica e esse nosso feminino. E isso para mim foi muito transformador. Então, prestar atenção de que quando a gente está de TPM, quando a nossa menstruação se aproxima, a gente começa a ter uma vontade de ficar mais recolhida, é uma coisa muito importante. E aceitar isso e tentar organizar a vida para que a gente consiga colocar da melhor forma possível as nossas atividades distribuídas para que a gente consiga ter esse momento de introspecção, esse momento de recolhimento, esse momento realmente de ficar para dentro e que tem alguns dias que a gente tem vontade de ficar em posição fetal na cama. Também, nem sempre é possível, mas assim, aos poucos e tentando fazer escolhas na vida que nos aproximem disso. No meu caso, eu tento organizar para que eu fique com atividades de introspecção, de estudo, de edição de vídeo, de montar roteiros. Então eu coloco atividades que sejam de dentro de casa, de raciocínio. A gente está a gente está muito capaz mentalmente, muita de produção, assim, em termos introspectivos. Então, eu tento usar essa potência a meu favor e fazer atividades que sejam mais para dentro, respeitando essa minha vontade de estar para dentro. Terceira coisa, eu tenho na minha TPM muita vontade de comer doce, então eu fico com o paladar muito aguçado para doce. Então eu tento que essa ingesta de doce ela seja contemplada, eu escuto meu corpo e eu dou para ele o açúcar que ele quer, mas eu tento que isso não caia num lugar de
Porque eu acho que quando a gente não olha para isso, a gente acaba indo para um lugar onde a gente vai fazer a coisa de forma impulsiva. E isso já aconteceu muito aqui em casa. Então, por exemplo, vou controlar a vontade de comer doce, e aí chega na hora eu não controlo, e aí eu vou no supermercado, compro coisas industrializadas em embalagens plásticas, tipo, tudo desalinhado, assim. Então, para mim, acabou sendo muito mais efetivo olhar para essa vontade que eu sinto de comer doce, saber que ela vai acontecer e que quando ela chegar, eu vou estar preparada para ela, com coisas que são escolhas conscientes, assim. Então, o que que eu faço? Eu gosto muito de quando eu tô de TPM, por exemplo, fazer um bolo com a minha filha em casa. Então eu uso os ingredientes que eu comprei orgânicos, eu uso os ingredientes que eu comprei na loja granel sem plástico. Eu tenho um momento de conexão gostoso com a minha filha, para quando vier a vontade de comer doce, ter coisas que sejam comidas de conforto, mas que sejam nutricionalmente boas, entendeu? Em vez de tu comer sempre saudável, daqui a pouco você come um negócio industrializado. E isso para mim também nasceu porque como eu fui mudando a minha alimentação, atualmente quando eu como alguma coisa industrializada, porque eu me pegou desprevenido, porque sim, ainda acontece e acho que vai acontecer por muito tempo ainda, acaba que eu me sinto muito mal, mas não mal de culpa, um mal-estar físico. Sim, meu corpo não digere mais umas tranqueiras que eu comia antes com tanta facilidade. Tá. A quarta dica, gente, são os métodos não medicamentosos para as cólicas. Quando eu parei de tomar anticoncepcional, eu passei a ter muita cólica. Quanto mais eu me conecto com o meu feminino, eu faço essas coisas, a sensação que eu tenho que meio parar de lutar contra a maré, sabe? Então, assim, minhas cólicas diminuíram muito nesse processo. Mas tem vezes que eu ainda tenho. Então, o que que eu faço? Eu gosto muito de fazer escaldapés. E uma bolsinha de sementes que eu tenho, que eu coloco no micro-ondas, ela fica quentinha. E aí eu coloco na barriga e fico com ela quentinha. Isso é o que eu mais faço, porque eu posso aplicar localmente. Essa questão do escaldapés é uma coisa que eu já vi bastante conteúdo na internet, eu tenho muita vontade de fazer, por isso que ela tá aparecendo aqui no vídeo também, embora a implementação dela ainda esteja em processo. Uma forma de conforto, né, para sair dessa questão do conforto só alimentar, da comida de conforto. Existem várias outras coisas de conforto que a gente pode fazer que nos nutram nesse período. A quinta dica, mas não menos importante, muito pelo contrário, talvez a mais importante de todas, é cuidar muito a nossa hidratação. Quando a gente está desidratado, a gente sente, a impressão que eu tenho é que a gente sente as coisas muito mais aguçadas. Então, por exemplo, dias que eu não tomo água direito, ou que eu não tomo água suficiente, na verdade, por N razões, eu sinto dor de cabeça, às vezes eu acho que eu tô com fome, não é fome, eu só tô com sede. Eu fico incomodada, irritadiça e eu fico achando que é por causa, sei eu se eu tô na TPM que é por causa da TPM, mas na verdade é porque eu tô desidratada, então o corpo começa a mandar sinais e nem sempre são sinais de sede, às vezes são sinais misturados com outras coisas. Então a gente garantir que a gente tá hidratado, que a gente tá se cuidando, que a gente tá olhando para isso com carinho, sabe? E tomando essas medidas importantes, traz uma sensação muito grande de bem-estar. Espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas para viver esse período do nosso ciclo, né, que é a TPM, a menstruação, de forma mais natural, de forma mais conectada com o nosso feminino. E deixem os comentários de vocês aqui embaixo sobre o que vocês fazem, se tem alguma outra dica, essa troca é sensacional. E se vocês não assinaram ainda o canal, assinem, ativem a sineta para receber notificação dos novos conteúdos. Não esqueçam de deixar o joinha no vídeo e eu vejo vocês na semana que vem. Beijos!